sei que a pornografia é bom. A pornografia, claro, eu vi já muita, mas hoje eu sei o que me causa. Ela atrofia cérebro. Ela atrofia córtex pré-frontal dorsolateral. Ela infantiliza que é a o cérebro. parte mais humana que a gente tem. É aquilo que me dá amadurecimento. Por exemplo, eu tava até brincando. Pornografia atrofia o cérebro. E mesmo assim, quando a gente tá lá tranquilinho no nosso quarto, entediado, estressado, chateado, o que seja, quando tem aquele tempinho livre, a gente toma a decisão de mais uma vez repetir o que prometemos que íamos deixar de fazer. Mas por que a gente faz isso? Por que mesmo se restringindo, se decidindo que é hora de parar, a gente continua caindo no mesmo buraco de sempre? Por que a gente continua fazendo coisas que já percebemos que prejudicam a nossa vida? Por que a gente não consegue parar de ver pornografia? Antes de tudo, vamos voltar um pouquinho pra gente tentar entender desde o início. Você com certeza já se perguntou isso. Por que as coisas ruins são tão gostosas? Por que a gente prefere comer um fast food ao invés de uma salada? Por que a gente prefere ficar jogando videogame ao invés de estudar? O início pra resposta dessa pergunta tá aqui. A verdade é que essas coisas não são ruins. Ruim é o excesso. Jogar videogame não é ruim. Agora, jogar videogame 12 horas por dia, eu te garanto que vai te trazer algum mal pra sua vida. Mas voltando pro ponto inicial disso, por que é tão bom? Porque nem sempre foi assim. Antigamente, quando você era só um macaco mais desenvolvido andando pela selva, seu maior luxo e felicidade seria encontrar alguma comida super calórica, e isso seria o quê? No máximo um javali bem gordo. E como aquilo nos sustentava e trazia muita energia pra gente, conforme os milhares de anos se passaram, nosso cérebro percebeu que se ele fizesse com que a gente sentisse muito prazer quando, por exemplo, comêssemos uma comida super calórica, significa que a gente iria atrás disso de novo, e assim dando mais energia pro nosso corpo. Mas isso funcionava antes justamente porque era algo raro. Escassas eram as vezes que a gente podia se dar o luxo de sentir esse prazer todo. Mas agora, de repente, tá em todo lugar. O seu cérebro, que por milhões de anos aprendeu que era necessário fazer a gente sentir muito prazer pra ir atrás das coisas, agora é bombardeado com esse estímulo pra todos os lados. E obviamente não é só com comida e jogos, mas sim com a forma mais forte de todas de causar prazer. Qualquer rede social, qualquer site, qualquer lugar vai ter alguma coisa relacionada a isso. É bunda mexendo no celular, é bunda mexendo no computador, é bunda mexendo na rua, simplesmente em todo lugar. Só que o nosso cérebro não foi feito pra analisar tantos parceiros em potencial de uma vez. Volta aí pra Idade da Pedra que eu comentei. Quantas bundas você acha que um homem via naquela época? Considerando que a gente vivia em tribos pequenas, eu arriscaria dizer que umas 30, 50. E isso durante uma vida inteira. Agora a gente vê essa quantidade durante um minuto, e isso se alastra para todas as áreas da vida. E em níveis mais extremos, você começa a enxergar todas as pessoas ao seu redor como potenciais parceiros sexuais, e o pior de tudo, não é só a gente. Crianças são expostas a isso desde muito cedo. Quando foi a primeira vez que você foi exposto à pornografia? Já é comprovado que quanto mais cedo somos expostos a isso, mais fácil é da gente se viciar. E o problema é que isso se torna um ciclo. Você com certeza já ouviu isso em algum lugar, mas conforme você consome esse tipo de conteúdo, você cada vez mais procura coisas mais e mais intensas e específicas, que não condizem com a vida real. O estímulo inicial e simples que você sentia às vezes só com uma foto estática, levemente apelativa, agora já não existe. Agora você precisa de um vídeo, agora você precisa de 2 vídeos, agora você precisa de 4 pessoas no mesmo vídeo, e agora você precisa de uma história artificial no vídeo com múltiplas pessoas. É um ciclo sem fim. Pornography addiction is the closest to substance use because of its hard-hitting like effect, right? So if you think about getting high, there's discrete like chemicals that enter into your brain and like activate certain receptors. Whereas video games are like a little bit more global, but pornography is really, especially that arousal stuff and stuff like that, is a very targeted way to activate your brain in a particular way. More closely resembles a substance. Energia sexual é uma das energias mais fortes que existem. E com sentido, afinal, sem ela a gente não teria reproduzido nossa espécie e chegado até aqui. Mas é graças à força dessa energia que a pornografia sempre se enfia no meio do nosso dia de alguma forma. Porque a nossa cabeça não sabe diferenciar. Pra ela a gente tá fazendo sexo normal, mas a diferença entre esses dois é justamente o que eu comentei lá no início. A facilidade de acesso. Bom, tem toda essa merda acontecendo, mas tem chance de eu ter uma experiência sexual aqui, então por que não? E essa mesma energia se aplica a muitos outros animais. Por exemplo,
Você sabia que a reprodução do peixe pescador envolve um macho de um tamanho menor grudando si mesmo em uma fêmea bem maior do que ele e começam a simplesmente se fundir com a fêmea só pra continuar despejando espermatozoide dentro dela e até mesmo começam a dividir o próprio sistema de circulação de sangue? Tá, eu acho que eu exagerei um pouco na comparação, mas entra no meu raciocínio. Quando a gente tá viciado nesse tipo de conteúdo, a gente também fica extremamente exagerado nos nossos métodos. Tudo vira sexo. Alguém na rua, o formato de uma pedra, uma atleta, e isso, além de causar centenas de outros problemas para a sociedade como um todo, ainda vai te atrapalhar de uma forma inacreditável. Pensar sobre sexo o tempo todo toma toda a sua energia mental e capacidade de controle, e consequentemente te faz se afundar mais nesse vício, justamente porque você perde quase que a sua consciência. Você anda por aí com esse único objetivo primitivo de uma busca incessante por um prazer imenso. Tá, mas como eu resolvo esse problema? Mesmo que as coisas estejam mudando de pouco em pouco, atualmente ainda existe muito estigma em relação ao vício em pornografia. Muitas vezes não é visto como um vício, um problema, e sim como algo a se envergonhar. Se você conta pra sua família que você namora alguém, por exemplo, que tá sóbrio há 10 anos, ou seja, um alcoólatra se recuperando, é incrível, ótimo, impressionante. Quanta resiliência. Que bom que ele tá conseguindo mudar. Agora, se você diz que namora alguém que tá se recuperando de um vício em pornografia, vai ser só constrangedor. E agora, além de você ter zero apoio nessa sua dificuldade, com todo o seu ambiente te privando de falar sobre isso, você vai atrás de soluções urgentes pro seu problema e encontra métodos pra se livrar da pornografia que podem só te atrapalhar, depender de força de vontade, tentar aniquilar o vício e de repente até métodos mais conhecidos e que realmente funcionam pra uma grande parcela de pessoas, como o Easy Peasy Method, que ficou muito famoso nesses últimos anos porque trabalha bastante na parte de você ficar consciente de que aquilo é um problema e afirmar pra si mesmo que você é livre desse vício e que não tá perdendo nada deixando ele de lado. E beleza, é ótimo. É uma mentalidade que eu garanto que tem uma chance altíssima de funcionar. Mas eu acho que o entendimento mais profundo da situação pode não só complementar, mas ajudar mais ainda. Vamos supor que você decidiu que não vai mais assistir pornografia. Beleza, agora você é uma nova pessoa. Acabou. Chega disso. Aí você vence um dia, você vai se sentir bem consigo mesmo, mas até quando? Até a vontade vir de novo. Aí a batalha reinicia. Você pode acabar perdendo algum dia e aí o que acontece? Vergonha, julgamento, você se odeia por aquilo. Por que eu consegui ontem e hoje não? E aquilo só alimenta o vício. Como eu paro de assistir pornografia permanentemente? Tenho 17 anos, moro na Índia e eu tô me preparando para um vestibular de engenharia para realizar meu sonho de me tornar um astronauta. Faltam 4 meses e eu realmente arruinei minha preparação por procrastinar e com vícios como videogames, pornografia, etc. Eu me livrei do meu vício em videogames, mas pornografia simplesmente não consigo parar de assistir. Eu tentei o método Easy Peasy, que acredito ser o melhor método possível para abandonar a pornografia, mas eu não tive sucesso. Quero me livrar desse vício o mais rápido possível. Sempre que eu tento parar, leva apenas alguns dias até que eu mude de ideia e tenha uma recaída. Eu tô fazendo essa postagem como uma última esperança para abandonar a pornografia, porque eu realmente não consigo me concentrar nos estudos. E minha eficiência cai drasticamente devido a esse vício, que eu não posso me dar o luxo de ter nesse período da minha vida. Beleza, presta atenção na linguagem que ele tá usando nesse texto. Permanentemente. Quero me livrar o mais rápido possível. Última esperança. Não posso me dar o luxo de ter isso nesse período da minha vida. Vícios, quando a gente percebe que eles são um problema, criam na gente uma necessidade desesperada de resolver. Eu preciso resolver isso agora. Eu já perdi tempo demais. Eu preciso acabar com isso pra sempre. E a partir do momento que desespero é o combustível pro seu desejo de parar com o vício, é o momento que você é derrotado por ele. Se você tá se abastecendo com desespero, o que acontece quando esse desespero diminui um pouco? Eventualmente você vai ter um dia melhorzinho e não ficar tão mal. Você tá usando um combustível que acaba. Eu tô desesperado, minha vida não tem sentido. O que eu posso fazer pra instantaneamente esquecer tudo isso e sentir umas sensações positivas? Prontinho. Pornografia é primariamente, assim como a maioria dos vícios, usado como uma regulagem emocional. Se você for atrás de qualquer estudo em relação à pornografia, você vai ver que as pessoas não assistem pornografia por excitação sexual apenas. Claro, pessoas com muito tesão na vida podem acabar consumindo bastante pornografia, mas as pessoas que têm tendência a se viciar não estão excitadas na hora de consumir. É simplesmente a circunstância do momento.
É quase como se fosse um sensor de que a sua vida tá bagunçada ou estressante. Por isso, tantas pessoas conseguem ficar um tempo sem consumir, mas basta surgir algum imprevisto que mexa com o emocional dela, que aí já vamos correndo mais uma vez se esconder atrás do maior guarda-costas da nossa mente. Então, como eu faço pra parar com isso de uma vez? Você não para de uma vez. Uma pessoa não pode ficar sóbria por 1 ano. Ela pode ficar sóbria hoje. Você só pode resistir agora. Para de pensar no amanhã, no mês que vem, no tempo que você perdeu, no quão importante é tirar isso da sua vida. Esses pensamentos não ajudam, na verdade, eles atrapalham, lembra? A raiz do problema são emoções. Arrependimento em relação ao passado, emoção negativa. Medo do futuro, emoção negativa. Desespero por mudança, emoção negativa. Então, ao invés disso, não assista pornografia hoje. Você precisa encontrar novas maneiras de regular suas emoções. A pornografia fazia isso por você e era extremamente efetivo. Só que o problema é que fazer isso não é fácil. Qualquer método novo que você começar a praticar para regular suas emoções vai ser bem menos efetivo do que os outros que você já usava. Você vai ser, sei lá, nível 1 em meditar e nível 930 em se masturbar. E é exatamente nesse caso aqui que você não pode ser enganado pela sua própria mente. Pode ser exercício físico, se dedicar a algum hobby, simplesmente sair pra caminhar, ver as coisas ao seu redor e refletir sobre o mundo, ou o que é, na minha opinião, a melhor forma, uma combinação de tudo isso. Preencha o seu dia. E nos momentos que você inevitavelmente fica ocioso e entrar em um tédio, que é uma das maiores causas de recaídas nessa situação, entenda uma coisa. Sua mente odeia ficar entediada. E é exatamente essa necessidade por dopamina que causa a vontade repentina de querer mais uma vez se render ao que você jurou parar. Porque pra ela, isso aqui é negativo, mas você pode lidar com isso melhor do que ela. A partir do momento que você se sentir entediado, imediatamente observa como os impulsos de você querer engajar naquilo aparecem quando você tem uma janela de oportunidade no seu dia. Sua mente detesta ficar sem fazer nada. E é nessa era de tecnologia que a gente tá, que ela precisa de estímulo o tempo todo. E é exatamente isso que você vai tirar dela. Por que você quer consumir pornografia? Eu tô desregulado emocionalmente? Tô ansioso? Sinto que a minha vida não tem sentido? Quando você começar a se perguntar esse tipo de coisa, você pode até mesmo perceber que você tá dentro de um ciclo. Você consome a pornografia por estar desregulado emocionalmente e tá desregulado emocionalmente por assistir a pornografia. E uma ótima maneira de fazer isso é mudando o que você consome. Essa frase aqui você com certeza já ouviu. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E enquanto eu acho que essa frase aqui é sim verdade, pelo menos em grande parte, eu diria que atualmente nós somos a média do que a gente consome. Nosso ambiente virtual é facilmente lotado de milhões de estímulos. E é muita inocência pensar que você vai se livrar desse vício se você abre o Instagram e a primeira coisa que aparece é uma modelo que você segue. É como falar pra um fumante parar de fumar enquanto ele anda com um maço de cigarro na mão durante o dia. Mude o seu consumo. Para de dar chance pro seu cérebro te enganar. O ambiente sempre te influencia. Só que você pode dizer pra um alcoólatra, por exemplo, não ir mais pro bar com os amigos. Mas como o vício em pornografia geralmente é exercido em casa, fica difícil mudar o ambiente. Então note quando ele te influencia. Quando você chega em casa cansado e tem um tempo livre e aquele sentimento aparece, perceba e veja que é a situação tentando te influenciar. E como basta um vídeo levemente apelativo pra já te acender a vontade de fazer aquilo de novo. E tudo isso leva a gente pra algo muito importante de ser abordado e que eu acho mais proveniente de um vício de pornografia do que qualquer outro vício. Você realmente quer largar a pornografia? Você não vai parar com isso se você ainda achar ela gostosinha a ponto de não querer largar. Você vai ter que se decidir no que é mais importante: sua vida e capacidade mental ou o prazer. Você interpreta esse vício como algo que realmente tá piorando sua vida? Realmente te atrapalha? Você realmente quer largar isso? Não sou eu que tenho que te convencer de que isso é ruim. Analisa bem o que tá acontecendo. Para de diminuir a situação. Você ficar desesperado pra resolver isso durante um tempo não significa que você interpreta aquilo 100% como um problema. Você pode ter períodos que aquilo te incomoda mais e outros que te incomoda menos. Mas em um todo, aquilo realmente te destrói? Se você tá assustado, sente que não tem mais controle, que aquilo basicamente dita a sua vida e te impede de simplesmente aproveitar o que você vive e progredir, eu te garanto que você consegue parar com isso. Afinal, a gente sempre pode mudar. Reconhecer é o primeiro passo, lidar com calma é o segundo, e ter a maturidade de reconhecer que você tem sim uma batalha complicada pra enfrentar, mas que você pode acabar com isso assim como começou, é um dos fatores mais importantes. Entenda que isso tudo veio da sua mente tentando te proteger de algo que era ruim lá no passado, de momentos traumatizantes, difíceis ou estressantes de se lidar, que você simplesmente não tinha recursos pra superar. Mas essa criança assustada não precisa mais ficar assim.
Você agora tem o controle do que quer ou não fazer, e o conhecimento de onde vem todo esse problema. Então não existe um cenário onde você não consiga se libertar desse vício se você realmente tentar. Então foque no hoje, perceba como esse vício é um escudo do seu cérebro para se defender da vida real, e acima de tudo, não se desespere com isso. Até porque, enquanto existe a vida, a possibilidade de se renovar também existe.